Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Amém. Irmãs, eu gostaria de compartilhar, um texto da Palavra de Deus, que muito tem me falado durante esses anos, algo assim do meu coração e creio que é algo do coração de Deus também. A história de Jó. A história de Jó é um homem comum, como eu e você. Uma pessoa que passou por tudo, que todos nós nos identificamos em algumas vezes com as coisas que ele passou. Mas que eu vejo em Jó 3 tópicos especiais. O Jó antes, o Jó durante e o Jó depois. Então, eu quero compartilhar o texto, ele está em Jó 42. Jó 42, 5. Jó 42, 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Então, é uma coisa interessante, que num único versículo a gente pode encontrar 3 aspectos da vida de um homem considerado irrepreensível, um homem temente a Deus, um homem que era uma bênção. Jó era uma pessoa abençoadora e uma pessoa bênção. Jó, ele tinha muitos pertences, ele era um homem rico, ele era um fazendeiro, ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos, ele tinha terras, tinha uma família abençoada, tinha filhos, tinha uma esposa, que o amava. Então Jó tinha um monte de coisas que nos identificamos que muita gente por aí possui. E Jó era um homem temente a Deus. Jó acreditava em Deus. Esse era o Jó antes. Um Jó que tinha um monte de coisas, tinha bens nessa vida e conhecia a Deus. Só que esse Jó, ele conhecia um Deus que ele ouvira falar. Ele ouvia falar de Deus. Ele ouvia falar de um Deus poderoso, de um Deus abençoador. E nos identificamos nessa parte que nós ouvimos falar muitas vezes em nossas igrejas, em nossa família, no nosso grupo familiar, nos nossos trabalhos. Nós conhecemos pessoas assim como esse Jó antes. É um Jó que ouvia falar de Deus, ele ouviu falar de Deus. Então nós conhecemos muitas pessoas que conhecem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Conhecem um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que fez a multiplicação dos pães. Então é um Deus de ouvir falar. Eu conheço aquele Deus que fez tanta coisa no passado. Esse Deus, ele operou maravilhas. Então nós vemos as pessoas enchem a boca e falam: meu Deus é um Deus de poder, ele operou maravilhas, ele abriu o mar vermelho, ele curou o cego de Jericó, ele fez uma série de milagres, um monte de coisa, é um Deus poderoso. É o Deus de ouvir falar, Era aquele Deus de Jó antes. Depois, então, com a permissão de Deus, nós vemos esse Jó sendo tocado. É o Jó durante. Esse Jó durante é um Jó que passou por um intempéries de coisas. Aí esse Jó, ele perdeu tudo que tinha. Esse Jó, ele perdeu a sua família. Esse Jó, ele perdeu todas as coisas que a gente acha que tem. A gente acha que tem família, a gente acha que tem dinheiro, a gente acha que tem emprego, a gente acha que tem bens, Nada nos pertence, porque não levamos nada disso. Então não é nosso. E Jó, ele tinha todas essas coisas, de repente ele perdeu e foi tirado essas coisas. Aí o que aconteceu? Então nós vemos um Jó no sofrimento, um Jó na provação, um Jó na dor. E daí é nesse momento que ele começa a crescer. É nesse momento que ele começa a conhecer o Deus verdadeiro, aquele Deus que fez e operou maravilhas. Aí ele entra para a história. Ele vira o Jó do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Jó. Ele entra para a história e ele começa a ser o agente de sua história. Aí ele começa a viver uma vida de miséria, de pobreza, uma vida de doença. Além de tudo, ficou doente. Além de estar pobre, além de perder tudo, os filhos morreram, A esposa dele falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Só isso que te falta. Então nem a companheira lhe deu apoio. E Jó perdeu tudo. Aí nesse momento é que nós também vemos e nos identificamos com muitas situações de nossa vida.
Muitas situações acontecem em nossa vida. Quantas vezes nós perdemos um ente querido, né? Quantas vezes nós perdemos os nossos bens, às vezes perdemos um filho. Tem gente, eu conheci uma história de um pastor que perdeu os seus 5 filhos. Aí eu fico pensando, como uma pessoa pode perder todos os filhos e continuar pregando a palavra do Senhor? Jó deu esse exemplo, ele perdeu tudo, e às vezes a gente, nesse momento de identificação com Jó, às vezes a gente fala, por que as coisas acontecem só comigo? Por que eu não tenho isso? Por que me aconteceu isso? Por que aconteceu isso ao meu filho? Por que eu perdi o meu marido? Né? Então nós acabamos amaldiçoando, acabamos reclamando, murmurando, mas Jó não fez nada disso. Esse Jó que foi trabalhado, ele foi trabalhado de uma maneira que dói. Ele ficou leproso, ele perdeu tudo, ficou doente, e ele continuou firme, crendo naquele Deus que ele conhecia de ouvir falar. Mas agora ele começou a ter intimidade com esse Deus. Esse Deus começou a caminhar junto com ele. Então, não só ele ouvia falar de Deus, mas Deus conhecia e era amigo de Jó. Então Jó começou a ter a presença de Deus ao lado dele. Jó o conheceu assim de uma maneira grande, de uma maneira tremenda, e continuou, apesar dos amigos rirem dele, ser motivo de chacota e de piada, Jó continuou firme ali. E nós, a despeito disso tudo, às vezes nós nos identificamos nessa situação, mas não temos essa fé, né? Esse firme fundamento de Jó, que era de crer que mesmo na adversidade, ele continuou firme, ele continuou buscando, ele continuou acreditando e continuou crendo que Deus tinha um propósito maior em tudo isso. Então esse é o Jó Durante, tá? É uma permissão de Deus para trabalhar, né? Deus trabalha na adversidade. Deus trabalhou na vida de Daniel na cova dos leões. Deus trabalhou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Então Deus trabalha na adversidade, Deus trabalha na dificuldade, e Deus estava lapidando Jó para ser grande. E ninguém nasce grande na dificuldade. A pessoa nasce na facilidade, na vida fácil. A pessoa se faz grande através das grandes dificuldades, das grandes adversidades. E Jó passou por tudo isso. Jó passou por todas as dificuldades, tá? Não amaldiçoou, como às vezes a gente amaldiçoa. Às vezes a adversidade nos faz nos afastar de Deus, quando deveria ser o contrário, né? Paulo diz assim, quando sou fraco, aí é que sou forte, né? Quer dizer com isso, quando eu sou fraco, eu preciso da força do Senhor. Quando eu sou fraco, eu preciso, não tem mais nada a quem me apegar. Então quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque eu deixo de me debater e me apego ao Senhor. Pessoas que socorrem quando alguém é afogado, se afoga, né? Diz que só consegue salvar a pessoa quando a pessoa se larga, para de bater. E é realmente. Então quando sou fraco, é ele que sou forte. Então Jó, quando ele estava na fraqueza, ele não tinha mais nada que perder, ele já tinha perdido tudo. O que aconteceu? Ele confiou no Senhor, que era a força dele. Continuou firme. Aí encontramos agora o Jó, né? O Jó que diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Que coisa linda, né? Então é um Jó que conhece agora a Deus verdadeiramente, porque diz assim uma tradução que te conheço de contigo andar. Então conhecia Jó de andar com ele, de estar junto ali todos os dias. E nós podemos ver isso ao nosso lado, Deus ao nosso lado. Quantas vezes, às vezes eu estou dirigindo no trânsito, quando eu vejo eu freiei o carro, eu falo, o Espírito Santo freou o carro. Porque às vezes a gente não se vê fazendo as coisas. E Deus está ali, né, ao nosso lado. E Jó conheceu isso verdadeiramente, conheceu um Deus que andou com ele. E daí, esse Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Ele gosta quando nós nos sentimos fracos, que daí nós confiamos na força dele, né? E é só isso que nós precisamos, de um Deus grande que nós temos, e confiar nessa força